versículo 7. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Toda a igreja achou? Amém. Amém? Amém. Então vamos ler. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, o que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, é que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É que eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declara judeu e não são, mas mentem, é que o farei vir e prostrar-se aos seus pés, e conheceis que eu te amo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao vencedor falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e um meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, na sexta-feira passada, nós falamos sobre a igreja de Laodiceia, uma das piores igrejas que tinha na época quando João escreve a carta, que estava localizada na Ásia, Ásia Menor, que hoje se chama Turquia. E também nós hoje vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. A palavra Filadélfia significa amor fraternal, amor de irmão. E eu separei algumas lições sobre o que nós vamos aprender com essa igreja de Filadélfia. Eu queria que você desse o máximo de atenção, porque na próxima sexta que vem eu também vou falar de outra igreja. Amém? Então vamos lá. A primeira lição: Jesus ensina a responsabilidade de um líder, ou seja, de um pastor. Na sexta-feira passada eu falei sobre a irresponsabilidade de um líder, que faz as ovelhas perecer. Hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade de um líder, que faz a igreja, ou a ovelha, prosseguir no caminho de retidão e de justiça. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre esse líder. João, quando ele escreve, no capítulo 3, versículo 7, ele escreve a carta direcionada à igreja de Filadélfia, mas só que ela chega nas mãos primeiro do líder, que é o pastor, porque naquela época poucos liam e muitos ouviam, porque tinha poucas pessoas que tinham acesso à leitura, Então eram poucas pessoas que liam naquela época. Então João escreve direcionado à igreja de Filadélfia, mas primeiro para o líder da igreja. Então a primeira lição que nós vamos aprender hoje é o seguinte: Jesus, ele ensina a responsabilidade de um líder, ou seja, de um pastor. Capítulo 3, versículo 7: ao anjo da igreja escreve, a igreja de Filadélfia. Irmãos, o líder em si, ele tem uma imensa responsabilidade, muito grande. Por quê, irmão? Porque ao olho de quem está lá fora e ao olho de quem está aqui dentro também, quando olha para o pastor, olha de uma maneira que ele fosse um ser, que ele não pecasse, que ele não sente dor nenhuma, que como se ele aguentasse toda a pancada, e essas pancadas apoiam sente,
isso não afetasse a ele. Acho que o líder em si, ele é um superman, né? As pessoas às vezes escrevem um líder que ele, parece que ele nunca pode, de maneira nenhuma, falhar sequer um momento. Mas, irmão, não é dessa maneira. Por quê, irmãos? Quando o irmão ele recebe uma bênção, pode ser uma casa ou um carro que seja, ele leva até o pastor para que o pastor ore. O pastor ora, abençoa a pessoa, abençoa a bênção que ele tem recebido. Quando tem pessoas com problemas, financeira, ou problema sentimental, ou mental, que seja, eles procuram quem? Procura o líder. E essa pessoa pega toda a carga a qual essa pessoa tem, e ela lança diante do líder. E o líder tem que se virar para tentar de alguma maneira ou apaziguar a dor, ou tentar resolver a dor de uma maneira, de um conto de fada, com uma varinha de poder. Ele tenta de toda maneira de ajudar. Então, não é só um, não é dois, é muitas e outras tantas pessoas. Porque o líder não está aqui apenas só para ouvir os de casa. Em todo lugar que ele vai, e pessoas sabem que ele é um líder, pessoas vão tentar desabafar com ele. Vai pegar todo o problema e vai tentar colocar diante dele para que ele tenha alguma resposta para o sofrimento da qual a pessoa passa naquele momento. Beleza. Então, se toda a responsabilidade vai para o pastor, vai para o líder, vai para a liderança, a pergunta fica: e quando o pastor, quando a liderança, quando o líder, quando o missionário, ou o que seja, está passando por certa situação, qual que ele procura ajuda? Sabe qual ajuda que ele procura? Em Mateus 7,7. É 6,6, né? Mateus 6,6. Ele fecha a porta do quarto dele e tranca, se ajoelha. E o problema a qual ele está passando, ele não chama toda a igreja para poder lançar diante do pés da igreja. O pastor não chama o pessoal que está lá no mundo, o líder não chama quem está lá no mundo para falar do problema dele, para caçar uma solução. Não. Ele entra no quarto dele, fecha a porta do quarto, se ajoelha e espera uma consolação do Espírito Santo. Porque ele sabe, por ele ser líder, ele não pode mostrar a fraqueza que está lá fora. Isso é verdade. Por ele ser líder, ele não pode mostrar a fraqueza para quem está aqui dentro. De maneira nenhuma. Muitas vezes o líder ele sorri, ele brinca, ele se alegra, fazemos festa, mas muitas vezes nós nos comportamos dessa maneira para você achar que está tudo bem, mas por dentro só ele sabe a dor, a tristeza, a angústia que ele passa. E para que ele não venha envergonhar a caminhada do Evangelho, não venha envergonhar por ele ser um líder e as pessoas olharem como se ele fosse um Superman, ele tem mantido a cabeça erguida e tem aguentado. Muitas vezes nós não somos fortes por nós mesmos, não. Nós somos fortes por causa de vocês. É verdade. Nós se tornamos fortes por causa de quem está lá fora e por causa da igreja, por causa da igreja. A Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, o escritor, que ninguém sabe que é um escritor, não tem como afirmar com todas as palavras quem foi que escreveu Hebreus, o livro de Hebreus, ele fala bem assim: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque zelam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Olha, o pastor, ele lá tem toda essa responsabilidade de sorrir diante de vocês, e quando abre o quarto, chorar por dentro para que Deus o alcance, para que a oração dele alcance a Deus.
Ele ainda por cima, ele tem o trabalho de cuidar da vossa alma, zelar por ela, para que vocês não se percam. Porque a Bíblia fala, porque como aqueles que vão dar conta naquele grande dia, todo líder, todo pastor, naquele grande dia, ele vai prestar conta de cada ovelha que ele apacentou. Eu não estou falando de bode, irmão. Eu estou falando de lobo. Eu estou falando de ovelha de verdade. Ele vai prestar conta. E todos que passam na mão dele. Então já não basta a responsabilidade dele tentar mostrar que ele é um Superman, mostrar que ele é forte. Ainda por cima, ele ainda vai prestar conta de cada um que passa na mão dele. E a igreja de Filadélfia, para você ver, o pastor e seu líder, ele era um bom líder. Porque a igreja de Filadélfia, Deus, ele aplaude a igreja. Então quem tem uma boa liderança, tem boas ovelhas. Quem tem boas ovelhas, tem uma boa liderança. Porque um se ajuda em si. Eu não faço não acontecer nada. Eu preciso de vocês. E vocês não fazem acontecer nada. Vocês precisam da liderança. Por quê? Porque nós somos um corpo que tem vários membros. Glória a Deus. Assim como o nosso corpo precisa do braço direito, vai ter que precisar do braço esquerdo. Da perna, para poder andar, tem que ter a esquerda e tem que ter a direita. Então, nós se ajudamos. E o líder de Filadélfia, ele era um cara que ajudava e a igreja também o ajudava. Glória a Deus. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos. A segunda lição que nós aprendemos nessa noite é que Jesus, ele afirma que no meio do paganismo e na mitologia grega, Jesus, ele é o santo, ele é o único santo. Além de ser santo, ele é o verdadeiro e também ele é o soberano, aquele que pode tudo, todas as coisas. Ele afirma no capítulo 3, versículo 7, ele fala assim: isso diz o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Então fala assim: ó, eu posso todas as coisas, eu sou santo, eu sou verdadeiro e também eu sou soberano. Quando eu abro a porta, ninguém o fecha, e quando eu também fecho, não tem ninguém que possa abrir. Então Cristo mostra o potencial, a soberania, do tamanho que ele tem. E dentro do paganismo, né, do meio do paganismo, porque cara, na época de Jesus Cristo tinha muitas pessoas que adoravam vários e vários tipos de deuses. Eram muito deuses. Até aquela multidão que seguia Jesus Cristo adorava deuses diferentes. Mas você não vê em momento nenhum Cristo criticando os deuses a qual pessoas serviam naquela época. Mas Cristo fala assim: eu sou o único santo. O único verdadeiro entre todos esses que você diz que são verdadeiros, né? Estou conjecturando, eu sou o único que sou realmente verdadeiro. E sou o único soberano que posso todas as coisas. Então, Cristo se revela para a igreja de Filadélfia. Não apenas para a igreja de Filadélfia, em todas as 7 cartas a qual João escreve para a Ásia, todas as igrejas, Cristo se revela de uma maneira diferente. Ele também se revela para a igreja de Filadélfia. A pergunta fica: como é que Deus tem se revelado para você? Como é que você tem visto Deus na tua vida? Porque Deus, ele tem se revelado, irmão, na minha vida de tantas e outras maneiras. E eu creio também, irmão, que Deus também tem se revelado. O problema é que quando Deus se revela de várias e outras maneiras, às vezes nós se damos como cego. Porque nós esperamos, irmão, um poder milagroso. Nós esperamos uma luz piscar, né? Uma luz acendendo em certos lugares que fala: não, isso ali tem que ser o sobrenatural, porque Deus está se revelando. Não, irmão. Deus se revela no irmão. É verdade. Deus se revela você ajudar o próximo. Deus se revela de tantas maneiras, irmão. Deus se revela quando você se perdoa, irmão. Quando você ama. É verdade.
quando você é mais prestativo em pessoas que necessitam de palavras de conserto, palavras na qual essa pessoa vai voltar a andar de novo. Então Deus ele se revela em cada pontinho que nós pensamos que esse mérito somos nós, não é nosso, irmão. Esse mérito de perdoar, esse mérito de amar, esse mérito de ser paciente, esse mérito, né, de ser bondoso, esse mérito que se chama dom do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo. Então Deus tem se revelado de tantas e outras maneiras, e às vezes nós parece que Deus não se revela. Deus se revelou hoje para você, nas ações, colocando pessoas diante de você para que você fale de Deus para ela. Então não fique esperando, irmão, que nem aqueles filmes que a gente assiste, né? Um vulto branco, uma espada andando dentro da tua casa. Que Deus ele é simples, é muito simples de Jesus. Ele se revela de uma maneira muito simples. Deus é tão simples, Jesus é tão simples, que quando ele fazia milagre, não saía um raio do céu, não clareava no meio da multidão. Automaticamente a pessoa era curada sem saber uma faísca de fogo. Estou usando igual literal, uma faísca de fogo, e a pessoa, já estou andando. Deus é muito simples, ele não precisa fazer show, né? Porque as pessoas parecem que precisam de um espetáculo para Deus se manifestar. Não, Deus é muito simples, né? Então Cristo se revela de tantas outras maneiras na nossa vida, e Deus tem se revelado hoje para você, ligando com você com Deus, irmão. Glória a Deus. A terceira lição que nós aprendemos essa noite: Jesus tem visto o esforço sincero na igreja de Filadélfia. Jesus, ele tem visto o esforço sincero da igreja de Filadélfia. No capítulo 3, versículo 8, ele fala: Jesus, eu conheço as tuas obras. Jesus olha para a igreja de Filadélfia e fala assim: olha, uma maneira plausível, eu conheço as tuas obras. Eu tenho visto que você tem sido sincero, Filadélfia, para comigo, da maneira como você tem ajudado quem está do teu lado. Porque todo aquele que recebe um dos meus profetas recebe a mim, né? Todo aquele que me ajuda um dos pequeninos está ajudando a mim. Que dá um copo de água para um desses pequeninos, vocês estão dando um copo de água a mim. Então, a igreja de Filadélfia, ela se amava. Filadélfia significa amor próximo, amor ao irmão, amor fraternal, amor de sangue. Então, ele falou assim: olha, eu tenho visto que vocês têm se amado, vocês têm se ajudado, vocês têm prestado suporte, e isso tem sido aplausível. Estou conjecturando, isso tem sido aplausível diante de Deus. Tudo que vocês têm feito, um aplauso. Que bom vocês terem feito isso. Mas hoje é poucas de muitas igrejas que olha para o irmão, ou olha para quem também está lá fora, com um olhar misericordioso, amoroso e tendo compaixão. A primeira coisa que muitos eu já ouvi de pessoas que se diz crente, está nessa vida aí, passando esse sufoco, aí acha que Deus, eu não vou ajudar mesmo não, tomara que piore mesmo. Tem pessoas que é maldosa, tem pessoas que são maldosas, tem pessoas, eu já vi pessoas falar desse jeito, está desse jeito aí, acha que Deus, tomara que piore, tomara que Deus castigue mais, e a pessoa passa até fome. E a pessoa quer que a pessoa afunda mais ainda. E a Bíblia fala: nós não temos que amar os nossos inimigos e orar para aqueles que nos perseguem. Se um inimigo seu chega na tua casa e pede um pão, o que é que tu vai fazer? Tu dá uma cobra ou vai dar um pão? Tu vai dar um pão, não uma cobra. Então Cristo nos ensina a amar, não depende de qualquer situação. Porque se eu for ajudar só quem merece, eu vou ser uma pessoa que merece. Não tem ninguém que merece nada. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós temos algo a pagar diante de Deus. Se eu for ajudar só unicamente uma pessoa que merece, então só vou ajudar só Deus, né? Porque a única pessoa que é soberana, que não erra, né? Que é inerrante, que é santo e verdadeiro é Ele. Mas se eu ajudo os pequenos, eu estou servindo a Deus.
Glória a Deus. Então, irmão, não fica pensando, não vou ajudar porque não merece, porque até você me falando isso, você também não merece. Ninguém merece nada da parte de Deus. E ninguém merece ajudar, se for nessa questão, né? Então Jesus, ele olha para a igreja de Filadélfia e vê que realmente as obras que eles fazem são uma obra aplausível. É uma obra de amor, irmão. Não é uma obra de enganação, mentirosa, para poder se gloriar em si do que faz, não. Deve ter pessoa que vai ajudar o irmão, aí vai lá no Instagram. Aqui o irmão estava passando necessidade, está tirando foto, está falando bem, compartilha. Que coisa ridícula. Quem faz com a mão direita, esconde esse mesmo. Porque na hora certa Deus vai te levantar. Glória a Deus. Na hora certa Deus vai te honrar. As pessoas, elas querem sua própria glória em cima daquilo que eles fazem, de quem está passando problema na vida. Infelizmente, tem pessoas que aproveitam aquelas, agora eu vou ajudar, está passando, agora eu vou ajudar, e agora eu vou postar no grupo para todo mundo saber que eu sou uma pessoa boa. Não pode. Você está se aproveitando do problema dos outros, para se gloriar, e as pessoas aplaudem a atuação. E a Bíblia não ensina isso. Cristo, ele até repreende os fariseus que oravam nas praças, irmão. Eles oravam em pé na praça para poder ser aplausível. Deus falou assim: olha, você quer receber o galardão de vós, porque se vocês querem realmente ter uma comunhão com Deus, veja a porta do quarto, ore em secreto, que teu pai que está em secreto te recompensará na hora certa. Glória a Deus. Infelizmente, algumas pessoas se gloriam em cima dos problemas dos outros para ganhar visualização e para ser conhecido. Isso, irmão, nunca foi, nunca é e nunca será o Evangelho de Cristo. A quarta lição: o esforço e a perseverança e a sinceridade da igreja de Filadélfia. O esforço, a perseverança e a fidelidade da igreja de Filadélfia faz que ela tenha um privilégio de receber uma porta aberta da parte de Deus. Olha, irmão, o esforço da igreja de Filadélfia, a perseverança da igreja de Filadélfia, a sinceridade da igreja de Filadélfia faz que ela tenha um privilégio de receber uma porta aberta da parte de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 8, fala assim: é que diante de ti pus uma porta aberta. Jesus fala: Filadélfia, é que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém poderá fechar. Irmão, ela era esforçada, tinha uma obra que elas faziam com amor altruísta, com amor sincero, que não queria nada em troca, a não ser fazer por agradável e espontânea vontade. Ela era sincera. E Deus, Cristo fala assim: olha, é que diante de ti eu ponho uma porta aberta. A pergunta fica: que porta era essa que Jesus colocou diante da igreja de Filadélfia? Essa porta a qual Jesus coloca diante da igreja de Filadélfia pode ser ou estar relacionada à primeira, pode estar relacionado à salvação da igreja de Filadélfia. Talvez Cristo olhe e fale assim: olha, eu tenho visto isso em vocês, a sinceridade, a perseverança, e sei que vocês não vão me negar. É bem provável que ele coloque essa porta aberta em questão dentro do quadro da salvação. Pode ser que seja a salvação. Segundo, essa porta aberta, ela também pode estar relacionada o quê? Ao acesso ao reino dentro de um cenário de dons espirituais. Possa ser que essa porta aberta a qual Cristo colocou diante da igreja de Filadélfia esteja relacionada ao reino dentro de um cenário de dons espirituais, né? Talvez possa ser isso, um acesso ao reino dentro de um quadro, um cenário de dons espirituais. A terceira pode estar relacionada ao quê? Ao caminho, ou seja, ao caminho que nos leva à vida. Porque nós sabemos que em Mateus, no capítulo 7, versículo 13, Mateus escreve assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição,
E muitos são os que entram por ela. Por ela qual? O caminho largo. E porque estreita é a porta, e apertada é o caminho que nos leva à vida. Porque estreito é a porta, e apertada é o caminho que nos leva à vida. E poucos a que encontrem. A porta representa, irmão, pode ser que representa uma vida em dedicação, obediência aos ensinamentos de Cristo. Então você sacou, mas a Bíblia deixa bem claro que porta é essa, não deixa. Por isso que a gente pode conjecturar, pode ser que seja o caminho da salvação, ao acesso ao reino dentro de um quadro de dons espirituais, e possa também ser a caminhada que nos leva à vida eterna. Com que essa caminhada? Uma caminhada que tem dedicação, que tem obediência, né, e tem perseverança, que nos leva ao caminho da vida eterna. E em quinto lugar, Jesus não procura quantidade, e sim qualidade. Glória a Deus. Irmão, uma das maiores revelações que a Bíblia nos revela nessa noite, que nós vamos aprender nessa noite, que às vezes nós achamos que a quantidade de números de pessoas, que às vezes é incontável, né, seja um lugar que Deus habita e opera de uma maneira sobrenatural, e ao ponto de pessoas que não têm tanto acesso a tantas pessoas, que seja dentro de um quadro de uma igreja de pouquíssima pessoa, nós achamos que Deus não opera da maneira que Deus pode operar em grandes multidões. Mas só que Jesus ensina uma coisa muito boa para a igreja de Filadélfia, que é o que? Jesus não procura quantidade, e sim qualidade. Jesus tinha muito conhecido. Como assim? Tinha multidões que eram conhecidas. Amigos, Jesus tinha o que? 12, mas íntimos só tinha 3: Tiago, Pedro e João. Conhecido eram multidões, amigo tinha 12 que andavam com ele, mas que tinha intimidade com ele só tinha 3: Tiago, João e Pedro. Agora vamos lá entrar na questão de quantidade e qualidade. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 8: porque tem pouca força, e guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Tem 3 razões para a gente poder aprovar a igreja de Filadélfia. Aprovar não, quem já aprovou? A maneira de a gente aprender com a igreja de Filadélfia. Primeira, tem pouca força. Por que ela tinha pouca força? É bem provável, irmão, que a igreja de Filadélfia não tinha ninguém por eles. Outra, era pouquíssimo número de pessoas. É como fosse hoje. Cristo olhasse para a igreja de Filadélfia e tivesse 15 pessoas, talvez 10 ou 8. Irmão, não se importa, irmão, quando você vê pessoas pouquíssimas na igreja, porque quantidade nunca foi qualidade. E Jesus fala assim, ó, e você tem pouca força, vocês são um pouquinho número de pessoas, mas guardaste a minha palavra. Vocês têm algo interessante, vocês guardaste a minha palavra, onde muitas multidões não guardam, e não negaste o meu nome, né? Então, irmãos, na pouquíssima força da igreja de Filadélfia, ele tinha 2 grandes e excelentes qualidades. A primeira, guardava a palavra de Deus. Aleluia. Irmão, você sabe o que é guardar a palavra de Cristo? Guardar, irmão, vai muito além, irmão, de você apenas ir para a igreja, vir no dia de culto, sexta, domingo. Não, irmão, vai muito além. Guardar a palavra não é só você vir para a igreja aqui, pegar o microfone, louvar bonito e se aplaudir pelo homem. Não, irmão. Eu pegar o microfone aqui e preparar a melhor pregação do mundo e tentar pregar para poder. Não é isso, irmão. Guardar a palavra é manter dentro de você, continuamente essa palavra tem que estar fluindo no meu coração, sendo gerada dia após dia, e eu tenho que viver ela, estar guardado dentro de mim. Amar, perdoar, se arrepender dos meus pecados, reconhecer os erros, ser humilde de coração, aprender com Cristo que você ser humilde e manso de coração. Então, quando a gente fala guardar, não vem só aqui na igreja. Eu guardo a palavra de Jesus, ele procurou para a igreja. Então, não é isso que a igreja está falando. Guardar e manter ela dentro de você, não retirar ela.
Porque tem pessoas que, infelizmente, guarda hoje, mas amanhã retira. Guarda amanhã e um mês retira. Não é isso, irmão. É manter ela aqui, ó. Glória a Deus. Guardar é viver ela todos os dias da tua vida em Cristo, obedecendo. Aí ele fala assim: então eu tinha outra qualidade. Mesmo por ser a igreja pouquíssimo em número, ela tinha outra qualidade. Elas não negavam o nome de Jesus por nada. Aleluia. Glória a Deus. Mas infelizmente, eu, você, nós conhecemos pessoas que negam Jesus por qualquer coisa. Irmão, se você não perdoa, tu já negou Jesus. Infelizmente, se você não perdoa, tu já negou Jesus. As pessoas às vezes criticam Judas porque vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E criticam, mas Judas vendeu tudo sim. E você que às vezes vende Jesus de tantas e tantas outras maneiras. É arrogante, você avarento, muitas vezes é prepotente, orgulhoso, orgulhosa, não aceita conselho de ninguém, é implacável, é irrepreensível, tenta repreender, a gente consegue repreender, guarda mágoa e não perdoa. E fala assim: não, mas eu sei Jesus do meu jeito. Não, esse Jesus que você serve é um Jesus que não é bíblico. É outro Jesus que realmente eu desconheço ele. Porque quem guarda, vive. E quem vive, sobrevive. E quem sobrevive, ganha a vida eterna. Glória a Deus. Então, o problema das pessoas é isso. Muitas vezes é criticar os outros. Às vezes criticar ajuda. Mas muitas vezes faz a mesma coisa todos e todos os dias. Amém? Amém. Vamos para a sexta lição. Jesus entra a favor da igreja de Filadélfia contra os falsos judeus e religiosos da sinagoga. A sinagoga, irmão, era como fosse uma igreja, como fosse hoje, né? Um templo, a qual eles iam para orar, a qual eles iam para poder ensinar, que eles iam estudar a Bíblia, né? Eles iam debater. Então a sinagoga era um grupo que se reunia dentro, né, de 4 paredes, né? Então fala, o que a Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 9: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que são os religiosos, são os doutorados, aos que se dizem judeus e não são mais mentem, porque tinha alguns religiosos que eles iam para a sinagoga de Satanás, que eles iam se preparar, né, estudar a Bíblia, tal, aquela coisa toda, e eles entravam na igreja de Filadélfia dizendo que estavam com a igreja de Filadélfia, mas não estavam, era mentiroso, ainda era mentiroso, porque eles queriam implantar a crença religiosa deles. Eles queriam implantar alguma coisa, né? Mas só que Jesus entra a favor da igreja de Filadélfia e fala assim: ei que eu farei que venha e adore, prostrado aos seus pés, e saiba que eu, Filadélfia, amo vocês. É como que ele fala assim: olha, não tem os religiosos que tentam atrapalhar vocês, que se filtram dentro da igreja, tentando ajudar, mas pelo contrário, estão tentando tirar vocês da verdade. Eu farei que eles venham e adorem. Essa questão de adora é simbólica, que reconheça que eu sou com vocês, que eu estou com vocês, que vocês estão me servindo verdadeiramente. Eu vou fazer que eles enxerguem, que eles vejam que vocês, igreja de Filadélfia, me amam e eu amo vós também. Glória a Deus. E que vocês são verdadeiros, que vocês pregam a verdade, mas eles são da sinagoga de Satanás, que estão tirando vocês, tentando tirar vocês do foco. Então Cristo, ele sempre entra a favor da verdade, daqueles que guardam, daqueles que são sinceros, daqueles que obedecem e daqueles que não negam ao nome dele. E em oitavo lugar, Jesus ensina a igreja de Filadélfia, irmão, agora é essa, guarda no teu coração. Jesus ensina a igreja de Filadélfia conservar o que tens, está em plural, não em singular, o que tens. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11: é que eu venho sem demora. Ele fala assim: é que eu venho, que é a parousia, né, o arrebatamento de Cristo, né, que
Ele está falando que vai vir buscar a igreja. Ele fala assim: ó, ele vem sem demora. Guarde, escuta, irmão, guarde o que tens. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que tens, para que ninguém ninguém tome a tua coroa. Agora, o que era que a igreja de Filadélfia tinha que ela não poderia perder? Ele falou assim: olha, igreja de Filadélfia, ele que eu venho sem demora. Guarde o que vocês têm, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe o que a igreja de Filadélfia tinha? Ela tinha 5 maravilhosas qualidades de uma igreja. Ela tinha 5 maravilhosas qualidades da igreja. Primeiro, a Bíblia fala: eu conheço as tuas obras. A igreja de Filadélfia tinha obra. Tem muitas igrejas que tem obra que parece que está vivo, mas infelizmente está morto. Cristo fala assim: olha, eu conheço as obras. Vocês têm obra. Vocês não têm deixado de me servir, não têm deixado de amar, vocês não têm deixado de me cultuar, de me glorificar, de fazer o que é o dever de um cristão fazer. Então Cristo fala assim: olha, vocês têm obra. Mas também a igreja de Filadélfia tinha também uma outra coisa que ela também não poderia perder. O quê? Que ele falou assim: que eu coloco diante de vós uma porta aberta. Primeiro, tu tem obra. Agora você tem uma porta aberta. Deus declara. É porque a gente tem que responder com o contexto. Mas eu estou respondendo com o contexto que a Bíblia está dizendo. Tem obra e agora você tem uma porta aberta. Em terceiro lugar, a igreja também de Filadélfia tinha algo também que todas as igrejas poderiam ter. Era perseverante. Por quê? Porque ele falou: você tem pouca força. Mesmo na pouquíssima força que a igreja tinha de Filadélfia, eles eram perseverantes. Por quê? Porque para ser perseverante precisa de multidão. Perseverante não precisa só obedecer e guardar e não negar Cristo. Então tinha obra, tinha uma porta aberta e também tinha perseverança. Com a pouquíssima força eles eram perseverantes. Em quarto lugar, o que a igreja também tinha que ela não poderia perder? Cristo fala: e guardaste a minha palavra. Glória a Deus. Cristo fala: vocês têm obra. Vocês agora têm uma porta aberta que eu coloco diante de vós. Vocês também têm perseverança, porque vocês vencem poucos, vocês têm força, né? E aí eu falo: e vocês ainda guardam a minha palavra. Em quarto lugar, guardaste a minha palavra. E também tinha uma coisa que ela não poderia perder: não negaste o meu nome. Glória a Deus. 5 qualidades que uma igreja poderia ter: obra, uma porta aberta diante dela, a qual Deus o coloca, perseverante mesmo com pouquíssima força, e também guardaste a palavra e nunca, jamais negasse o nome de Cristo. Amém? Amém. Então, o que você tem, irmão, o que você tem, não deixe de maneira nenhuma ninguém tomar a tua coroa, mas guarde. Se você tem obra, continua. Se você prega, continua. Se você louva, continua louvando. Se você ajuda os irmãos, continua ajudando. Não deixa de maneira nenhuma ninguém, absolutamente ninguém, roubar a tua coroa, porque Cristo, ele declara para a igreja de Filadélfia: guarde, conserve, mantenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, porque eu estou prestes a vir, e Cristo, ele virá buscar a tua santíssima igreja. Amém? Vamos se pôr de pé para nós finalizar a oração. Glória a Deus. Deus, obrigado, Pai, por essa maravilhosa noite, a qual, Senhor, o Senhor deu essa oportunidade grandíssima e excelente, a qual, Senhor, nós estamos aqui, Pai, para te louvar, glorificar
e agradecer por tudo o que o Senhor tem feito, o que o Senhor está fazendo e também irá fazer em nossa vida. Pai, nos proteja, nos livre de todo mal, ilumine, Pai, também a nossa mente, o nosso entendimento, a qual, Senhor Deus, nós venha, Pai, te servir de todo o coração, que nós não venhamos, Pai, colocar um limite, ó Pai, para te adorar e nem te servir, mas que nós venhamos, Pai, te amar, Pai, independente de qualquer situação a qual nós esteja, na qual nós vamos passar ou a qual também nós já passamos, mas que nós fiquemos firmes na fé, em nome de Jesus. Amém?